confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez depois de uma semana especial. Eu estava ansioso para voltar aqui. É claro, dá um trabalho? Dá trabalho, mas é muito gratificante ver a reação de vocês, a participação de vocês, o carinho de vocês, saber que tanta gente está participando, está orando pelos amigos, por aqueles que estão colocando ali nos comentários
comentários o seu pedido. Eu tenho acompanhado, alguns estão fazendo pedido e outros estão ali, antes de fazer o pedido, falando, eu vou estar orando por você. Isso é muito bom. Nós somos a família de Deus e é importante vivenciarmos esses momentos, participarmos disso, porque apesar da distância de não podermos estar reunindo na igreja, apesar que hoje eu estava na igreja e você não foi lá, você não esteve lá, mas eu quero que você esteja, apareça lá. Vai ser muito bom ter você ali para a gente poder orar, para a gente poder abrir a palavra de Deus, mesmo que nós não tenhamos culto, mas você quer ir ali na igreja levar o seu pedido de oração pessoalmente, com um papelzinho escrito, pastor, ore aqui pelo meu filho, pela minha filha, e eu vou guardar esse papel, botar na minha Bíblia e eu vou orar em alguns dias especiais. Você quer levar ali a sua doação, você tem ali o seu quilo de arroz, de açúcar, de macarrão, você quer levar o seu quilo do amor ali para a igreja, terças e quintas eu estou ali, você pode levar. Você está guardando em casa a sua adoração através dos dízimos, das ofertas. Você quer levar à igreja, eu estarei ali. E você poderá também devolver ali o seu dízimo, fazer a sua oferta. E nós iremos orar para que Deus continue abençoando você e a sua família. A distância não pode impedir o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa comunhão, um com o outro e nós com Deus. Por isso eu estou feliz em estar aqui, porque eu estar aqui, de certa forma, dá a impressão que eu estou na igreja, dá a impressão que eu estou aí falando com você. Então muito bom estar aqui, depois dessa semana especial que tivemos com o pastor Luiz Gonçalves, na nossa casa, estamos aqui agora e podemos louvar a Deus. Mas eu quero orar com você. Como eu tenho feito, você pode colocar aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento, pode colocar nos comentários aí, que nós estaremos orando. Não se preocupe se você chegou um pouquinho atrasado. Na última live antes da semana de oração, a Rosana, ela botou lá, cheguei. Ela chegou atrasada, mas chegou, o importante é que ela chegou. Que bom que ela chegou. E eu botei lá, que bom, né? Eu interagi. Sempre que possível eu vou estar interagindo com vocês. É muito bom quando a gente pode estar juntos, né? Louvando e agradecendo o nome de Deus. Deus seja louvado. Estou muito feliz em estar aqui e poder louvar e agradecer o nome de Deus, mesmo com a distância. Mas que nós possamos fazer o nosso melhor. Tá colocando aí o seu pedido de oração? Deixa eu lhe falar uma coisa, enquanto você está colocando aí o seu pedido de oração, enquanto você está fazendo o seu agradecimento, em algum lugar aqui da tela vai aparecer as minhas redes sociais, você pode entrar, você pode se cadastrar, eu vou ver se eu produzo alguma coisa para estar mandando pro YouTube também, as nossas lições ao sábado. Nesse sábado nós teremos a nossa lição às 9 horas, teremos a nossa lição. Então, se você quiser se inscrever, se inscreve, porque provavelmente o do YouTube vai ser, se o do Face vai ser de 9 às 10, do YouTube deve ser 10 e 15 mais ou menos. A gente deve estar mandando pro YouTube o que nós fizemos no Face. Ainda não consigo, porque não tem um número de inscritos o suficiente no YouTube, ainda não consigo fazer automático os dois. Mas logo, logo isso daí vai estar resolvido. Então entra lá, se inscreve, compartilhe para que mais pessoas possam participar desse momento especial. Já colocou esse pedido de oração? Não se esqueça que nós temos que orar pelo nosso distrito, pela nossa igreja, pelas pessoas que se decidiram por estudos bíblicos e pelo batismo agora nessa semana do Calvário. Vamos orar por elas. E alguns de vocês estarão envolvidos no estudo bíblico com essas pessoas, com alguma dessas pessoas. Então vamos intensificar na oração, vamos mandar mensagens de estudos bíblicos para os nossos amigos, vamos postar nas redes sociais, para que o maior número de pessoas nesse período de isolamento possam ter oportunidade de conhecer o Jesus que eu e você conhecemos e adoramos. Já escreveu aí seu pedido de oração?
Pastor, está no coração. Então tudo bem, não tem importância, vamos orar pelo pedido no coração. E não se esqueça de orar também por aqueles que estão na frente de batalha. Eu tenho sempre lembrado deles. Os médicos, os enfermeiros, os atendentes, o pessoal do motorista de ambulância, os socorristas, bombeiros, guardas municipais, os policiais, os caminhoneiros que estão indo para um lado e para o outro, trazendo ali o suprimento para a gente, o pessoal que trabalha em farmácia. Mas se você por algum motivo trabalha, você que é comerciante, tem ido trabalhar, pelo menos aqui em Extrema, eles estão trabalhando um certo período com certo cuidado. Vamos orar por vocês também, pelos empresários. Vamos orar por aqueles que têm responsabilidade, que têm restaurante, que têm algum comércio, que têm alguma empresa e que precisa manter o seu negócio, porque está mantendo a vida de muita gente. Vamos orar por vocês para que Deus faça o melhor, para que Deus cuide de vocês e sustente vocês nesse momento e nenhum mal venha acontecer. Vamos orar então? Posso orar? Você já colocou aí? Mas pastor, eu estou assistindo esse vídeo já tem 3 dias que ele foi lançado, não tem problema, coloca o seu pedido aí. A gente continua orando sem problema nenhum, pode interagir, pode colocar o pedido de oração, que a gente vai estar orando por você. Oremos. Grandioso Deus e Pai, louvado, Senhor, seja o Teu nome. E nós não cansamos de louvar, Senhor. Não cansamos de Te adorar, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, nessa live. Mesmo distante, Senhor, mas bem pertinho, Senhor, de cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, porque estamos unidos, Senhor, em oração, para buscar a Tua presença, para buscar o Teu poder, para buscar um milagre, Senhor, na vida dos Teus filhos. Alguns pedidos, Senhor, foram colocados nos comentários, outros foram guardados no coração, e alguns outros serão colocados no futuro. Mas nós queremos entregá-los cada um em Tuas mãos, para que o Senhor possa realizar um milagre, Senhor. Cuide deles, cuide dos Teus filhos. De uma maneira especial, Senhor, cuide dos comerciantes, dos empresários. Cada um, Senhor, que tem ali, Senhor, o seu negócio, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa amparar, que o Senhor possa prover o sustento deles, Senhor. Os funcionários, Senhor, possam ter, Senhor, continuar com o seu trabalho, Pai querido. Cuide deles, cuide das suas famílias. Mande maná, Senhor, se for necessário, mas nós precisamos do Teu poder e dos Teus milagres. Agora, Senhor, queremos Te adorar. Aceita o nosso louvor e adoração. E ao abrir a Tua palavra, que o Senhor nos fale mais uma vez, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos louvar então? Então tudo bem. Nós iremos cantar um hino que acabamos de orar, mas esse hino é uma oração. Então, ore com a gente. Restaura. E fala, Senhor, restaura a minha vida. Restaura os meus sonhos, restaura os meus planos. Restaura. Louve o Senhor.
que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, Amém. Deus seja louvado, Senhor. Aleluia. Porque Ele é bom, porque Ele restaura os nossos sonhos, os nossos planos. Ele restaura a nossa vida. Ele restaura o nosso sentimento. Ele restaura os nossos princípios e valores segundo os princípios e valores eternos. É muito bom louvar e engrandecer o nosso Deus. Mas como eu tenho falado em vários momentos, você já me ouviu falando isso algumas vezes, a minha ferramenta de trabalho é a Bíblia. Então, vamos à Bíblia. Vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Só para você entender o contexto de algumas coisas, para a mulher hebreia, a realização de um sonho, para que ela fosse uma mulher realizada, para que ela fosse uma mulher feliz, algumas coisas precisavam acontecer. Uma delas, ela casar com um bom homem. Ela encontrar um bom homem. Na verdade não é ela que encontra, né? Eram os pais que negociavam isso. Mas ela casar com um bom homem, que a faça feliz, que a ame, que ela possa respeitar. E depois então dela casar com esse bom homem, que ela encontrar esse bom homem, ela ter um filho homem. Porque são os filhos homens que levam o nome da família para frente. É ele que representa a família. A família vai crescer de acordo com os filhos homens. Então, uma mulher hebreia realizada, com os seus sonhos realizados, uma mulher feliz, uma mulher contente, grata a Deus, é uma mulher que é casada com um bom homem e tem um filho homem. Vocês estão entendendo esse contexto da felicidade de uma mulher hebreia? Tem outros detalhes, mas esse é importante para a mensagem de hoje. Lucas capítulo 7, o verso a partir do 11. Acompanhe comigo, leitura. Em dia subsequente, e eu já quero parar por aqui, em dia subsequente o quê? O que é esse dia subsequente? Depois disso, depois daqueles dias, é mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Depois daqueles dias, depois daqueles dias o quê? O que aconteceu? O que aconteceu antes para que venha o depois? Se você fizer um estudo, se você for ler um pouquinho acima, no início do capítulo 7, você vai ver que está falando ali da cura do servo do centurião. O centurião, ele tinha um servo, ele tinha os escravos, mas a relação dele com os seus servos era uma relação de parceria, de amizade, uma relação de amor, era como se fosse um pai e os seus filhos. E de repente um dos seus servos fica doente, uma doença muito grave, ele estava prestes a morrer, e aí ele vai buscar a ajuda de quem? De Jesus. E aí chega um momento que Jesus estava indo em direção à casa do centurião, o centurião não queria. Na verdade, o centurião não queria nem falar com Jesus, porque não se achava digno. E aí, mesmo assim, Jesus ignorou e foi. O centurião chegou para ele e disse: meu Senhor, não faz isso. Eu não sou digno de chegar aí na tua presença. Agora imagine você ir na minha casa. Olha só, eu tenho os meus servos
e eu falo, eles obedecem. Se você falar, ele vai ficar curado. Olha só a fé desse homem. E o que aconteceu? Jesus falou, e aquele homem ficou curado. Depois disso, ou seja, depois desse momento de cura, Jesus então ele vai para Cafarnaum. E chegando, ele sai de Cafarnaum e vai vai em direção ali à cidade de Naim. Então vamos lá. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Daqui a pouco eu volto nisso aqui porque isso aqui mexe com a minha cabeça. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Verso 13. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Vamos ficar por aqui, depois a gente vai ver esse texto em algum momento, nós vamos voltar aqui a alguns detalhes, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta para vocês. Aqui fala assim, ó, no verso 1, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos. A minha pergunta para você é, quantos eram os discípulos de Jesus? Lembrando que eu sempre falo que geralmente eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. E possivelmente, se você quiser escrever nos comentários, coloca aí quantos eram os discípulos de Jesus. E eu estou chutando aqui que de repente você está falando que os discípulos de Jesus eram 12. E se você botou 12 aí, eu quero dizer que eu não gostei da sua resposta. Mas eu avisei que eu não ia gostar. Não foi surpresa para você. Só na primeira missão que Jesus enviou seus discípulos eram 70. Não tem lá a missão dos 70? Aqueles eram discípulos de Jesus. Foram 35 duplas, porque ele mandou eles de 2 a 2. Então só na primeira missão tinha 70. Como é que a gente vai falar que eram só 12 discípulos? Lá no futuro, um pouquinho mais à frente na história de Jesus, alguns comentaristas, algumas pessoas falam que ele tinha cerca de mais de 500 discípulos. Claro, nesse momento não eram esses 500, mas era uma multidão. Tinha um grupo, além dessa multidão que acompanhava, o número de discípulos também era grande. No meio desse número grande de discípulos, tinham 12 discípulos que eram mais próximos a Jesus. Dentre esses 12, tinham 4 que eram mais chegados, que ele chamava até para orar. Dentre esses 4, tinha um que se deitava no seu peito. Como era o nome desse? Ele era conhecido como o discípulo amado, João. Tá vendo? Tinha muitos discípulos, mas dentro desses discípulos tinha alguns mais próximos. Só que não acompanhava só os discípulos, tinha também ali a multidão. E no meio da multidão, e eu tenho falado com as crianças, sempre que onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão, muita gente. Só que no meio dessa multidão, tinha um grupo diferente dentro dela. Tinha um grupo de pessoas que iam atrás de Jesus somente atrás da cura. Eles só queriam a cura. Eles só queriam resolver o problema deles. Eles não queriam compromisso com Jesus. Eles não queriam ser seguidores de Jesus. Eles não queriam aprender de Jesus. Eles não queriam obedecer a Jesus. Eles só queriam a cura. No meio dessa multidão tinham aqueles que só queriam comer. Só estavam atrás dos pães e dos peixes. E sabiam que em algum momento iria sobrar alguma coisa, iria ter alguma coisa para eles. Eles iriam se beneficiar de alguma forma. Então eles estavam ali seguindo a Jesus por causa disso. Tinham aqueles que estavam ali atrás de algum erro de Jesus, tentando ver se Jesus iria falhar,
se ele iria tropeçar em algum detalhe e eles poderiam então levar para os doutores da lei, para os sacerdotes, para os fariseus e ali eles condenarem a Jesus. E tinha aqueles que estavam ali por causa de Jesus, porque viam em Jesus o Salvador. Querido, no meio dessa grande multidão que nós vivemos hoje, quem é você? Você faz parte de qual grupo? Você está no meio de qual grupo daqueles que estão seguindo Jesus? E nessa história, Jesus vinha de um lado e saindo da cidade tinha um cortejo. Esse cortejo, ele trazia ali o sofrimento, ele trazia a dor, trazia o desespero, trazia a angústia, trazia a morte. Era o cortejo da morte, um cortejo fúnebre, que eles estavam saindo da cidade, porque dentro da cidade era proibido fazer enterro, eles tinham que se afastar um pouco da cidade para então fazer o enterro. E nesse momento, o choque que há entre o cortejo da morte e o cortejo da vida. Do outro lado vinha Jesus, com alegria, com paz, com esperança. Eu fico imaginando o cortejo de Jesus. Eu não sei você, mas eu fico... A minha cabeça voa, né? Eu fico imaginando Jesus andando, né? Os discípulos dele, e sempre de tempo em tempo vem alguém correndo por trás. Corre, passa todo mundo e vem na direção de Jesus só para parar um pouquinho e começar a acompanhar para ir junto com ele. Daqui a pouco vem outro e vai fazendo assim. As pessoas vão se trocando ali perto de Jesus porque eles queriam estar perto de Jesus, de ouvir Jesus falar. Jesus falava, acalmava o coração. Jesus falava, trazia esperança. As palavras de Jesus eram vida. E agora esse cortejo da vida, esse cortejo da esperança, esse cortejo da paz, esse cortejo do Salvador, o cortejo da vida, se encontra com o cortejo da morte. E aí eu quero agora voltar aqui para o texto. Verso 12, né? Como se aproximavam da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Daqui a pouco eu vou comentar esse detalhe da multidão que acompanhava ela. Porque eu quero agora chamar a atenção para o verso 13. Vendo-a, ou seja, Jesus, olhando aquela multidão, ele olha direto para aquela mulher. Ele não se importa com as pessoas, ele não se importa nem com o morto, mas ele olha para a mulher. E o texto fala que o Senhor se compadeceu dela. O que é se compadecer? Se compadecer é você ter compaixão. Ter compaixão é você sentir a dor do outro. É você saber o que o outro está sofrendo. Não é a primeira vez que eu prego esse sermão. E sempre que eu prego esse sermão, eu falo de um evento que aconteceu. E eu sei que essa pessoa desse evento, ela vai assistir. Eu tenho um amigo chamado Victor. Um grande amigo. E em alguns momentos eu encontrei o pai dele, seu Elmo. Encontrava a gente andando na cidade, em algum lugar, e ia lá meu pai lá, e a gente ia lá falar com ele. A minha madrinha, que é a mãe do Victor, há muito tempo não morava mais com o pai do Victor.
desde que eu conheci já não morava, já não estavam juntos. E eu estava trabalhava na Microcamp, e não sei como chegou a minha notícia, mas chegou a notícia da morte do Elmo, pai do Victor. E para mim não fez diferença. Eu não tinha contato com o Elmo, eu não tinha amizade com ele, eu encontrava ele esporadicamente quando eu estava andando com o Victor, e talvez se eu encontrasse ele sozinho nem lembraria que era o pai do Victor. Mas eu saí do meu trabalho da Microcamp e fui a pé lá para a casa da minha madrinha, onde estava lá o Victor e a Renata, a irmã do Victor. Quando eu abri a porta e olhei para eles, eu chorei. Eu não chorei por causa da morte do Elmo. Eu chorei porque naquele momento eu sabia que os meus amigos estavam sofrendo. Naquele momento eu senti a dor deles e eu chorei. Isso é compaixão. É você sentir a dor do outro. Não porque você está sofrendo, mas porque o outro está sofrendo. Você sofre também. Jesus, ele olhou para aquela mulher e ele teve compaixão dela. Ele sabia a dor dela. Ele conhecia o que representava a dor dela. Eu não sei se você sabe o que essa mulher estava sofrendo. Eu não sei se você parou para analisar qual é o sofrimento dessa mulher. Essa mulher, o sonho dela estava realizado. Ela casou com um bom homem, ela teve um filho e agora os sonhos dela foram se quebrando, foram se desmontando. O texto fala que ela era viúva, então nós entendemos que o marido dela morreu. O bom homem que ela casou morreu. E agora o seu único filho morre também. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Você entende teologicamente o que essa mulher estava sofrendo? Então deixa eu te explicar. Você já ouviu a história a parábola da dracma perdida? Uma mulher, ela tem ali a dracma e ela poderia, as mulheres geralmente ganhavam 10 dracmas dos pais, dos familiares, quando casavam, e algumas prendiam numa pulseira, outras no véu, elas costuravam as dracmas no véu, outras faziam um colar e andavam com aquilo dali, e de repente, uma dessas mulheres, uma dracma se perdeu. E ela ficou desesperada porque era questão de vida ou morte, sabe por quê? Porque naquela época, eu não sei como é que está agora, mas naquela época as mulheres não eram muito valorizadas em relação a esse detalhe de família. Porque se ela tivesse um marido, tudo bem, ela ia ter o sustento dela, ia ter alguém que cuidasse. Se ela tivesse um filho homem, ia ter alguém para cuidar dela. Mas se ela não tivesse, ela ia ficar desamparada. Se os parentes não pegassem ela para cuidar dela, ela ia ficar desamparada. Ela ia ficar desamparada. E ela podia morrer, virar escrava. Então a dracma, o dinheiro que ela tinha, era o sustento, era a garantia de ela ter vida durante algum tempo, até de repente um familiar puxar ela para a família dele, se casar, como na história lá de Ruth, ou então o filho crescer. Mas no caso dela, o filho que já estava crescido, era um jovem, ele morreu também. Ela ia ficar desamparada, ela ia ficar sem ninguém. Quando Jesus olhou ela, ele pensou nisso, ele sentiu isso, ele sentiu a dor dela, sentiu o sofrimento. Uma mulher viúva, agora perde o seu único filho, ela ia ficar desamparada. A multidão que estava acompanhando ela também sabia disso. Muitos estavam ali porque era costume, ou outros eram contratados. Mas uma grande parte conhecia a dor daquela mulher, acompanhou o sofrimento dela quando o marido morreu, e agora o filho morre. Jesus teve compaixão dela. Eu fico pensando, eu fico tentando imaginar, e de repente eu vou conversar com Jesus quando chegar lá no céu, que naquele momento ele pensou em outra pessoa também. Vocês sabem quem que eu acho que ele pensou?
em Maria que muito em breve Maria, viúva, iria perder seu único filho. E Jesus, então, ao saber disso, a história daquela mulher iria se repetir em sua mãe. Viúva, iria perder seu único filho. Jesus teve compaixão do sofrimento daquela mulher. E ele não pensou duas vezes. Ele foi até ela e ele falou uma coisa que não tem muita lógica. Não chores. Queridos, eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que Jesus, ele tem compaixão de você. Porque ele sabe o que você está passando. Ele sabe o momento que você está vivendo. E ele não olha para um lado e nem olha para o outro. Ele vai até você. Porque ele te ama. Ele tem compaixão de você. Você é importante para ele. E ele fala, não chores. Por mais que você não possa entender, mas como assim, pastor? Eu não vou chorar. Eu perdi meu emprego, eu perdi a minha família, eu perdi a saúde, eu perdi a paz, eu perdi a liberdade. Como é que o senhor fala, não chores? As pessoas de repente ao lado ali daquela mulher não entenderam, os discípulos de repente não entenderam, mas como não chore se o filho dela único morreu? Jesus falou porque ele sabia o que iria acontecer. Um milagre muito maior iria acontecer na vida daquela mulher. E um milagre vai acontecer na tua vida. Buscai a Cristo. Tenha um encontro com Ele. E a sua vida vai mudar. E aí o texto bíblico, no verso 14. Chegando-se, tocou o esquife. E isso me impressiona, porque Jesus não poderia tocar o esquife. No livro de Números, no capítulo 19, no verso 16, tem uma proibição que você não pode tocar ali o morto. Mas ele não se incomodou com a contaminação, porque era ele que iria, ele não ia receber a contaminação daquele morto, mas ele ia dar para aquele morto a vida. E ele tocou no esquife, não se preocupando com esses detalhes. E ele falou, para. Todos pararam. E aí o texto continua. Parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E de repente, Jesus, ele devolve a vida àquele jovem. Que maravilha, irmãos. Que poder. Eu não sei que problema você tem. Eu tava lendo alguns comentaristas sobre esse assunto. E um comentarista, um pastor, ele disse que, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que Jesus, ele chegou no fim da história. No fim da história, quando não tinha mais o que fazer, quando não tinha mais solução, quando não tinha para onde correr, quando não tinha o que fazer, Jesus chegou e Jesus curou. No início do texto, nós lemos no capítulo 7, no verso 11, nós lemos que Jesus, ele estava no dia subsequente, né? Nós vimos que ele estava em Cafarnaum. De Cafarnaum para Naim, de Cafarnaum para Naim, eu vi algumas variações entre os comentaristas, mas fica em torno de 40 a 50 quilômetros. Teve um até que falou que, pesquisando pelo Google Maps, você chega a essa conclusão de 50 quilômetros. Eu mesmo não fiz. Eu vi algumas variações entre alguns comentaristas que eu li, mas a média fica entre 40 e 50 quilômetros. Uma vez eu vi um que falou 52 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Mas eu quero te dizer um detalhe. Sabe em que momento Jesus chegou ali, naquela cidade? Ele chegou no momento certo. Porque Jesus sempre vai chegar no momento certo. De repente ele não chega no momento em que você quer que ele chegue. De repente ele não chega no momento em que você precisa que ele chegue. Mas ele chega no momento certo. E quando Jesus chega,
milagres acontecem. E Ele quer chegar na sua vida, Ele quer chegar na sua família, no seu relacionamento, no seu negócio, e Ele quer fazer um milagre. 50 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Alguns chegam a dizer que daria mais ou menos umas 10 horas de viagem, até mesmo levar em consideração a quantidade de gente que acompanhava Jesus. O ritmo era curto, então mais ou menos umas 10 horas de viagem. Sabe em que momento Jesus chegou? Jesus chegou no momento certo, no momento dele. Ele não chegou nem antes e nem depois, ele chegou no momento certo, porque se ele chegasse antes, o cortejo fúnebre não teria saído e ele poderia de repente passar direto. Se ele chegasse depois, já teria enterrado o jovem e teriam voltado para casa. Mas ele chegou no momento certo, porque Jesus não tarda a sua volta, ele não tarda o momento que ele chega, mas ele chega no momento certo. Jesus, ele quer chegar no momento certo na sua vida, e esse é o momento. Esse é o momento de você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o momento de você recebê-lo para que ele faça um milagre na tua vida. Em julho passado eu estive em Juiz de Fora, nós tivemos ali os pastores, todos os pastores da Mineira Sul, o evangelismo escola. Nós tínhamos evangelismo, visitas e estudos à tarde. À noite nós íamos para uma igreja onde nós fazíamos evangelismo durante a semana. Uma sexta-feira antes, nós tivemos um momento especial, um sábado antes nós tivemos um momento especial com o pastor Luiz Gonçalves, e no sábado seguinte ia ter um outro momento especial com ele, e nós estávamos fazendo essa semana e depois iríamos levar essas pessoas para lá, mas na parte da manhã nós tínhamos um treinamento com ele, algumas aulas com ele, e em um desses momentos ele mostrou a foto ia mostrando algumas fotos, ia falando sobre essas fotos, alguns detalhes, e eu me recordo bem quando ele mostrou uma foto e falou daquele homem e falou da situação que ele estava vivendo, se não me foge a memória, na Argentina, uma crise muito grande, muitos empresários quebrando, muitas famílias não tendo o que comer, e aquele homem com a família dele, ele encontrou a solução para a crise, e a solução que ele encontrou para a crise era pegar uma arma, matar a sua família e depois se matar. E chegou o dia em que ele ia colocar esse plano em curso. E ele pegou a arma, deu a volta, foi para a entrada da casa, sentou ali para pegar um fôlego e poder então entrar, matar sua família e depois se matar. O pastor Luiz Gonçalves fala que nesse momento passa um Caleb. Caleb passa, olha, vê aquele homem com a arma na mão e ele fala: "Ô, tá fazendo o que com isso daí? O que você vai fazer?" E ele vai chegando e o homem fala: "Olha, eu vou entrar, vou matar minha família e vou matar." E ele fala: "Não, não vai matar não." E ele entra, ele começa agora a falar de Jesus, ele começa a falar de esperança, ele começa a pregar para aquele homem. E ele combina: semana que vem eu volto aqui. E ele vai embora. E na outra semana ele voltou. E ele estava lá com a família dele. E a foto que o pastor Luiz Gonçalves mostrou era do momento especial de culto. E estava ele com a família dele se preparando para o batismo. Queridos, aquele Caleb, ele passou ali no momento certo. Ele não passou antes, porque senão não veria ele na porta. Ele não passou depois, porque senão só ouviria o choro dos vizinhos depois dos tiros. Mas ele passou no momento certo. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida, mas hoje é o momento certo de você aceitar Jesus. Hoje é o momento certo de você fazer um concerto com Ele, de você renovar a sua aliança com Ele. Hoje é o momento certo de você dizer sim, de você falar: Senhor, eis-me aqui, restaura a minha vida, restaura o meu ser, Senhor. Eu te entrego a minha vida, os meus sonhos, os meus planos.
quando aquele cortejo, ele se encontrou com o cortejo da vida, milagres aconteceram. Aconteceu na vida daquela mulher, aconteceu na vida daquele menino, e aconteceu na vida de todo mundo que presenciou e viu o poder de Jesus na vida de alguém. O Senhor quer ser contigo. Ele quer fazer a diferença na sua vida, mas você precisa aceitar. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. É o seu desejo. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer renovar os seus votos com Ele. Eu quero orar com você agora. Eu não sei se você que está me ouvindo, se você já é batizado, se você já faz parte da igreja, ou de repente você está zapeando aí pelo Facebook, alguém compartilhou essa mensagem e você está acompanhando para ver o que acontece. Eu quero dizer que há esperança para você. Jesus chegou no momento certo, aonde todo mundo pensava que era o ponto final, que não tinha mais o que fazer, já ia enterrar. Jesus chegou e o milagre aconteceu. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Eu não sei que momento da vida você está vivendo, mas é o momento de Jesus realizar um milagre na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus queridos. Eu quero orar com você agora. Eu não sei se aí onde você está, se você pode fechar os olhos. Mas eu quero orar mesmo que você esteja com os olhos abertos. Eu quero lhe fazer um convite para aceitar Jesus. E se você ainda não se batizou, que você possa se preparar para esse momento. Coloca aí nos comentários: pastor, eu quero estudo. Eu quero me preparar para o batismo. E nós vamos providenciar. Eu não sei quem é você, não sei de onde você está falando, mas fala: pastor, eu sou da cidade tal, eu quero me batizar, eu quero me preparar. Eu vou entrar em contato com o pastor da sua cidade, com o pastor daí de onde você está, e ele vai entrar em contato com você. E você vai se preparar para o batismo, para que Jesus faça um milagre na sua vida e na sua família. Não deixe passar esse momento. Esse é o momento de salvação. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque as coisas não acontecem no momento que nós queremos. Não acontece, Senhor, do nosso jeito, mas acontece, Senhor, no momento certo. E hoje, Senhor, o momento certo que estamos aqui na Tua presença, queremos nos entregar a Ti. Realiza um milagre na nossa vida, Senhor. Restaura, Senhor, os nossos sentimentos, restaura os nossos sonhos, os nossos planos. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é bom. Pai querido, tem aqui os Teus filhos que estão ouvindo essa live. Alguns estão assistindo, Senhor, alguns estão no trabalho, outros estão na casa de amigos, Senhor, e estão ouvindo meio que obrigado, mas estão ali, Senhor, por educação. Alcance eles também, fala ao coração deles. Alguns, Senhor, estão em casa ali, atento com a família, Senhor, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa, Senhor, realizar um milagre. Da mesma forma, Senhor, que chegou no momento certo na vida daquela mulher, chegue no momento certo na vida dos Teus servos, Senhor, e realize o milagre. Restaura, Senhor, a vida de cada um. Alguns já se decidiram pelo batismo, alguns já se batizaram, Senhor. Renova, Senhor, os laços, renova, Senhor, a aliança, renova a força, Senhor, para que nós possamos continuar Te seguindo em espírito e em verdade, Senhor, nos preparando para Teu encontro contigo quando vieres com poder e grande glória. E aqueles, Senhor, que ainda não se batizaram, toque a vida deles, Senhor, para que eles possam entender que não há esperança sem Ti, Senhor. Só há esperança, só há salvação em Cristo Jesus. Por isso nós os colocamos em Tuas mãos e pedimos, Senhor, realize o milagre. Fique com o nosso povo, Senhor. Fique com a nossa igreja. Fique com os nossos irmãos. Que nós Te pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe e até a próxima live.